Vamos falar de saúde agora? 1 em cada 4 brasileiros tem pressão alta. Esse número pode aumentar, sabe por quê? Esses dados da Organização Mundial da Saúde ainda devem refletir futuramente uma mudança que teve muito recente em relação a essa questão de medição de pressão. Para melhorar esse cenário, foram apresentadas novas diretrizes para diagnosticar a hipertensão. Agora, inclusive, a pressão 12/8, que era considerada normal, passa a ser vista como elevada. Vamos entender como é que essa mudança vai repercutir ou não com a médica assistente da unidade de hipertensão do INCOR, a Fernanda Consolim Colombo. Doutora Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria entender em primeiro momento, qual foi o motivo dessa mudança? Quem costuma ter essa pressão de 12/8 deve se preocupar ou não? Obrigada, Isabel, pela oportunidade de falar de um tema tão importante. O ponto é o seguinte: as diretrizes elas foram revistas recentemente por conta de tentar fazer com que o médico que atende o paciente hipertenso na rede básica, na rede de assistência de saúde lá da Europa, possa ter mais elementos que justifiquem a chamada de atenção para o paciente de que a pressão dele não está tão boa quanto deveria ser. O diagnóstico de pressão elevada continua sendo acima de 140/90. Aí não há dúvida de que necessita provavelmente de entrar com um tipo de medicamento e mudança de estilo de vida. Essa nomenclatura, Isabel, de 12/8, que nós colocamos como normal e eles colocaram como elevada, significa que, se nada for feito no prazo de alguns anos, provavelmente essa pressão vai continuar subindo e irá atingir o valor que a gente chama de diagnóstico de hipertensão arterial. Então, chamar essa pressão de elevada é chamar a atenção de que, olha, se você tiver outros fatores de risco associados, como diabetes, obesidade, sedentarismo, comer muito sal, tiver um estilo de vida ruim, a velocidade com que você vai se tornar hipertenso pode ser muito maior do que se você tiver um estilo de vida adequado. Então, chamar esse valor de pressão elevada é justamente para chamar a atenção do clínico numa prevenção primária e no paciente para mudar o estilo de vida dele. Quer dizer, né, um sinal de alerta. Você que está aí com 12/8, está achando que é normal, fica atento porque a longo prazo isso pode representar algum tipo de problema de pressão alta. Levando em consideração, doutora, essas novas diretrizes, muda alguma coisa em relação aos tratamentos da hipertensão? Como é que vocês vão se adaptar também na hora de fazer esses diagnósticos dos pacientes? Perfeito. É extremamente importante todo mundo estar atento de que essa ideia de que os valores de pressão arterial de 12 até 14 ou de 120 até 140, eles já chamavam a nossa atenção. Eles já receberam nomes tipo pressão elevada antigamente, limítrofe, borderline, pré-hipertensão. Eu acho que para a nossa população, você fala, olha, você está pré-hipertenso, é um chamado bastante importante também. Talvez a gente não precise falar, olha, sua pressão está elevada. Talvez o chamado, né, olha, está pré-hipertenso, cuidado, tome conta da sua saúde agora para não se tornar hipertenso. Com relação ao tratamento, se chamou muito atenção no sentido de simplificar o uso de muitas classes de remédio, sempre que possível, num comprimido único, né? E para evitar doses excessivas de medicação e tentar colocar várias medicações diferentes em doses menores, que talvez isso facilite a velocidade do controle da pressão sem tanto efeito colateral. E isso chama atenção para que a gente individualize o tratamento. Então, cada paciente é um indivíduo diferente do outro e a pressão alta em um paciente pode significar uma coisa, em outro paciente pode ser abordada de forma diferente. A senhora falou muito sobre tratamento, vamos falar um pouquinho também sobre a prevenção para a gente arrematar esse nosso bate-papo, porque isso é muito importante, né? Estamos falando de sinais de alerta, como prevenir também. Perfeito. O que as pessoas que hoje estão ali no 12/8 podem fazer para que não haja uma evolução desse quadro? Perfeito. O estilo de vida que nós chamamos saudável, ele consiste de coisas muito simples que a gente fala o tempo todo, mas parece que a gente não consegue vivê-los, né? Então, não ter uma vida sedentária, fazer atividade física o máximo que a gente pode,
Então, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Tenta descer um ponto antes no ônibus e caminhar um pouquinho, subir escadas, passear de fim de semana com o cachorro, alguma coisa de atividade física. Uma ingesta menor da quantidade de sal. Então, tomar cuidado com alimentos ultraprocessados, comer em menor quantidade, usar pouco saleiro, né? Por menos quantidades de sal na hora de fazer uma refeição, isso é muito importante. Evitar excesso de comidas com muita quantidade calórica e assim ter um peso mais próximo ao ideal, né? Então isso é importante. Evitar fumo, evitar grandes quantidades de álcool e tentar controlar de alguma forma essa angústia, essa ansiedade social que está todo mundo vivendo, um momento muito conturbado, acho, para todo mundo. A gente conversou com a médica assistente da unidade de hipertensão do INCOR, Fernanda Consolim Colombo. Doutora Fernanda, muito obrigada. Sempre importante a gente falar sobre esses assuntos, né? Reforçar aí para todo mundo cuidar da saúde. Os cuidados são básicos, servem para hipertensão, mas para um bocado de doença é a mensagem que fica com toda certeza. Bom fim de semana para a senhora. Obrigada. Bom fim de semana para todos.